Voltando a Brasília, a Justiça Eleitoral de Goiás condenou o governador Ronaldo Caiado por abuso de poder político e deixou o pré-candidato à presidência da República inelegível. André Anelli, de volta ao Jornal Jovem Pan, explica pra gente esse caso que chamou a atenção nesta quarta-feira. André. Sim, Tiago, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, foram considerados inelegíveis por 8 anos por abuso de poder político. Essa decisão foi tomada pela Justiça Eleitoral de Goiás. Mabel ainda teve o registro cassado e deve pagar uma multa de R$40 mil. Caiado foi multado em R$60 mil. O governador e o então candidato à prefeitura de Goiânia, em 2024, são acusados de realizarem pelo menos 2 jantares de apoio a Mabel no Palácio das Esmeraldas, que é a sede do governo goiano e residência oficial. Os 2 eventos aconteceram depois do primeiro turno das eleições municipais que ocorreram lá justamente em Goiânia e receberam nesses 2 jantares vereadores eleitos por Goiânia e lideranças políticas. A decisão atendeu a um pedido de Fred Rodrigues, ele que concorreu ao cargo da prefeitura da capital goiana no ano passado. Caiado e Mabel ainda podem recorrer dessa decisão da Justiça Eleitoral. Numa entrevista coletiva no dia de hoje, o governador Ronaldo Caiado afirmou que a reunião tratou da crise da saúde em Goiânia. E a defesa de Sandro Mabel afirmou em nota que recebeu com surpresa a decisão e afirma que os jantares não tiveram desvio de finalidade ou gravidade que justifique a sentença. Tiago. É isso, os efeitos políticos e jurídicos dessa questão. André Anelli, bom trabalho para você. Claro, vou chamar o Nelson Kobayashi e a Dora Kramer. O lado legal, Nelson Kobayashi não tem como se comparar também, ou deixar de comparar com a situação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, inelegível para 2026. Claro, são questões totalmente diferentes. Agora, é algo que pode cair, é algo que é definitivo? Acho que é bom explicar para a audiência. Uma grande diferença, Tiago, entre a situação do ex-presidente Bolsonaro e agora do governador Ronaldo Caiado e do prefeito eleito é que o ex-presidente foi julgado diretamente no TSE. O Ronaldo Caiado ele já foi julgado pela Justiça Eleitoral do estado do Goiás e ainda com chance de recurso ao próprio TRE lá de Goiás. Ou seja, terá um caminho pela frente. TRE, depois ainda poderá levar a discussão ao TSE e isso dá a ele chances de reversão e grandes chances, inclusive, de reversão dessa decisão. Mas o ilícito seria o mesmo, que seria o abuso do poder político, o uso da máquina pública em prol de um ilícito eleitoral. No caso do ex-presidente, não foi para pedir voto, foi para descredibilizar urnas eletrônicas, esse foi o entendimento da Justiça Eleitoral naquela ocasião. No caso do Ronaldo Caiado, seria para favorecer aquele seu afiliado político, aquele que ele pretendia que fosse o eleito nas eleições municipais, tanto que foi mesmo, de fato, o ganhador das eleições para a Prefeitura de Goiânia. Mas eu acredito que ele vai conseguir reverter tanto Caiado quanto o prefeito eleito, porque não tem a gravidade necessária para justificar uma inelegibilidade. A própria lei eleitoral fala dessa gravidade, uma questão de proporção. Qual é o impacto no resultado final de uma eleição, um jantar que tenha havido no Palácio? Isso pode ter sido algum tipo de ilícito. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, no Dia do Trabalho, a gente teve também um evento público patrocinado pelo poder público. No Dia do Trabalho, o presidente da República pedindo voto para o seu afiliado político aqui, o Guilherme Boulos. E no caso, a punição da Justiça Eleitoral daqui foi de multa. Ou seja, casos semelhantes que têm uma multa de R$20 mil e uma inelegibilidade por 8 anos. Ou uma é muito branda ou a outra é muito rígida. Certamente o Caiado e o seu prefeito eleito lá em Goiânia reverterão isso, é a tendência no judiciário. Bom, e para você que chega agora ao Jornal Jovem Pan, também a análise política de Dora Kramer. Dora, obviamente, ele é um nome, estamos falando de Ronaldo Caiado, né, que se posiciona para 2026 e, eventualmente, é um desgaste, claro, como o Kobayashi falou. E também outros juristas estão falando, né, que isso não resiste, não chega a 2026, mas é um baque para ele, né, de uma certa maneira. Olha, agradável não é, claro. Mas olha, só para notar que quem entrou com a ação foi o adversário que é do PL. PL que está em guerra com Caiado, justamente por causa da antecipação do lançamento da candidatura, que aí chocaria
com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é um ponto. O outro ponto, realmente, os juízes eleitorais e ex-juízes eleitorais fazem essa avaliação, que muito provavelmente a defesa dele terá sucesso, seja no TRE, seja no TSE. Exatamente, porque foi o uso do palácio é o ilícito. Isso até esses juízes não contestam. Mas aí tem o impacto mesmo. Foi uma reunião a portas fechadas, em que não foi pedido voto ao eleitorado. Não sendo pedido voto ao eleitorado, isso não impacta necessariamente, quer dizer, não impacta no resultado da eleição. Isso é que esses juízes eleitorais e ex-juízes eleitorais estão avaliando. Então, provavelmente ele terá um sucesso na reversão. Agora, é claro, se eu estou apontando aqui que quem entrou com a ação foi o PL, evidentemente que o governador Ronaldo Caiado também já registrou no caderninho dele esse fato, né? Então temos aí à vista um desgaste, não, um atrito político que já se iniciou, então que não vai se dissipar, vai se agravar. Dora, você já disse aqui no Jornal Jovem Pan que não seguiu a carreira militar. Obviamente, como jornalista, trabalhou muitos anos em Brasília, hoje você não mora mais na capital federal. E eu pergunto, sei que você sempre trabalhou mais nos bastidores da notícia, né? Mas você fez muito quebra-queixo em Brasília, que são aquelas entrevistas rápidas na porta dos gabinetes do Congresso Nacional, não? Olha, quebra-queixo, isso é mole. Eu já fiz calçada, meio fio, que vocês chamam em São Paulo de guia, grávida, da casa do Ulisses Guimarães. Isso é que é horas sentadas, grávida de Bárbara, sentada ali. Então, olha, quebra-queixo na chuva, calçada. Agora, eu já fiz calçadas chiques também. Eu já fiz calçada de Fernando Henrique em Paris. Que tal? Olha, Também é mal, bom. né? Não é de todo, não dá para reclamar. Aliás, não reclamo de nada nessa carreira. Eu olho a moçada querendo entrar na carreira, já de comentarista, já de colunista, já dando opinião. Amizades, vamos lá, vamos ralar um pouco, porque isso é fundamental para a carreira. Um quebra-queixo é bom, forma ali, sabe? Um repórter, agradável não é, mas é bom para a formação.